Olá, Sartori. Vamos começar? Gente, nós estamos aqui fazendo um vídeo da Moto Aliança. Nós agradecemos de antemão já a participação e a audiência de todos vocês. Nós estamos aqui, eu, o Sadam, então, estão aqui também comigo o Sartori e o Pielac. O Sartori também no Rio de Janeiro, como eu, e o Pielac lá em Curitiba, lá no Paraná, na terra do frio, né? Hoje de manhã fez 4 graus lá. O objetivo desse vídeo hoje, pessoal, é fazer comentários, né? Mostrar a nossa visão sobre a divulgação da reunião ministerial, a famosa reunião ministerial que aconteceu dia 22 de abril de 2020, tão comentada, tão repercutida no Brasil e no mundo, né? De várias formas que a gente nem pode imaginar. E a gente está aqui para realmente conversar sobre isso e dar nossas opiniões, né? Que é importante que a gente possa se manifestar e dizer o que a gente pensa disso, né? Vamos começar com o Sartori. Sartori, o que você tem a dizer sobre essa reunião? Você acha, por exemplo, que a divulgação foi feita de forma adequada? O que você pensa sobre a divulgação ou não de uma reunião, sobre o comportamento dos participantes da reunião, se você acha que isso é importante ou se isso fugiu do foco do objetivo da divulgação? Qual é a sua opinião? A divulgação foi uma surpresa para todo mundo, né? Foi pedido o vídeo da gravação da reunião, foi pedido para se verificar aquele trecho em que o Moro dizia que o presidente estava interferindo na Polícia Federal para anexar para a prova disso no processo lá. O que se viu foi um presidente que não estava num palanque, não estava falando para o público, para o povo, não estava falando, sendo entrevistado por uma TV, estava dentro de um ambiente interno da cúpula da administração dele, totalmente solto ali, né? Só que o que se viu foi que ele estava bastante aborrecido, né? Eu comparo até com o dono de uma empresa que está reunindo a sua diretoria, seus principais assessores, para dizer que a empresa não está tocando direito, que a empresa não está caminhando dentro do trilho, a concorrência está feroz em cima, está perdendo cliente, por exemplo, sei lá. E o diretor, um presidente de uma empresa falando para os seus diretores, e se ele usa aquele linguajar, é porque o pessoal está acostumado a ouvir dele essa forma de se comunicar, de falar. Do ponto de vista do povo em si, o vídeo viralizou, todo mundo viu, todo mundo ouviu, e o que se viu foi que muitos comentários, muitas postagens nas mídias sociais diziam, havia pessoas que diziam assim, realmente eu votei nele, mas agora eu era 100% Bolsonaro, hoje eu sou 200%, 500%, 1000%, começou a ver, nós encontramos postagens desse tipo. Então, ele estava ali, não estava falando para o público, aquela gravação, como a gente sabe, como foi falado depois de algum tempo, ela é queimada, ela é apagada, ela ia ser apagada, mas foi pedida, então houve tempo de enviar na íntegra, obedecendo a ordem judicial. Mas o que se viu foi o crescimento da popularidade do presidente Bolsonaro depois que aquilo foi divulgado. E contaram-se quantos palavrões ele falou, mas ninguém contou, aliás, eu vi isso, alguém contou e teve essa postagem, que ele falou muito mais a palavra povo. Então, a palavra povo foi falada muito mais vezes que alguns palavrões, entende? E ele voltou a ser aquele Bolsonaro da campanha. A faixa presidencial não o fez mais, eu vou dizer, mais galante, mais cuidadoso com as palavras. Ele sabe muito bem, quando ele está falando, está sendo gravado para o público, seja uma entrevista, seja a inauguração, um discurso em si, ele sabe muito bem dosar as palavras, mas ali ele estava solto, estava falando para pessoas que confiam nele e que ele confia também, né? Quer dizer, ali nós descobrimos que não se podia confiar em todo mundo. Foi a descoberta que se fez foi essa. Agora, a divulgação em si, eu não sei, porque eu não sou advogado, eu não sei se cabe aí um processo por isso, eu não sei. Tá? Eu estou apenas vendo como cidadão como aquilo repercutiu para mim, né? E também
quando a gente vai nas redes sociais, a gente vê a repercussão em geral para todo mundo. Essa foi a minha visão da divulgação do vídeo em si, né? Eu da minha parte, vendo a divulgação e vendo a reação, vocês podem, lembrando, tá, que depois da divulgação do vídeo, aumentaram as carreatas, não só em Brasília, mas pelo país, em favor do presidente. Sabe, nós sabemos, tá, que muitas pessoas hoje, tá, estão fazendo mais propaganda para o Bolsonaro do que faziam antes. Como você falou, Sartori, tá? A gente, tirando os palavrões, tá? Que o pessoal se agarrou nos palavrões que ele falou, que um presidente pode falar palavrão, ele está num ambiente fechado. Inclusive, outras pessoas que não, o presidente falaram palavrão, quer dizer que é um costume deles estarem num ambiente relaxado, entre pessoas que deveriam estar na mesma causa, e falarem de forma descontraída. Essa é uma maneira descontraída de falar. E quando o presidente falou bravo, que ele falou diversos palavrões, ele não falou sobre cortar nossas liberdades, cortar nossos direitos. Ele estava falando ao contrário. Ele estava falando em aumentar nossa liberdade de expressão, não deixar que nós fôssemos tiranizados por ninguém. Tá? E esse tipo de discurso, tá? Ele é ouvido de duas maneiras. Tá? Nós temos a esquerda, do meu ponto de vista. Tem a esquerda lacradora, que de repente deixa de ser aquela esquerda que as mulheres iam para a rua com seios à mostra, ou defecar em cima de fotografia, ou urinar em cima das pessoas, ou fazer igual os Black Blocs, ou fazer destruição, tá? E a esquerda passa a ser a esquerda elitista. Eu escutei um palavrão, meu ouvido doeu, sabe? Meu sentimento agora, eu preciso ver um psicólogo, porque o presidente do meu país fala palavrão. Tá? Isso, para mim, a gente sabe que é o pessoal lacrador, tá? Que quer buscar um mimimi em qualquer coisa. Tá? Inclusive, eu vi esses dias atrás uma reportagem da CNN em que o Dória, falando um inglês terrível, achei que ele, pela posição que ele tinha, deveria contratar um professor de inglês melhor, falando por uma reportagem da CNN americana, falando que o Brasil tem dois vírus, que seria o vírus o coronavírus e o outro vírus é o Bolsonaro. Infelizmente, infelizmente para os paulistas, o maior vírus foi o próprio Dória. Ainda estou falando do meu ponto de vista, porque eu vi as postagens do Dória antes do Carnaval. O maior vírus foi o Dória liberar o Carnaval, assim como a gente viu o Witzel fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro. E hoje, quais são os grandes focos de mortes do coronavírus? Rio de Janeiro, São Paulo. Basicamente, aqui no Paraná, eu acho que nós chegamos a 900 e poucos casos, com 130 mortes em todo esse tempo. Não se aproxima do sul, aqui, especialmente para o lado sul, os números são bem baixos. Eu sei que para o lado do Nordeste, algumas cidades têm algum problema, mas para o lado do Norte, só mesmo Amazonas. Aqui no Centro-Oeste, nenhum. Então, vamos lembrar, o que aconteceu de importante antes da pandemia no Brasil? O Carnaval foi liberado. Inclusive, a postagem do Dória diz assim, vamos ter um Carnaval contagiante. Parece que ele já sabia o que ia acontecer no Carnaval. Ele escreveu isso no Twitter dele. Então, hoje, quando a gente vê o que aconteceu com a liberação do vídeo da reunião, basicamente foram duas coisas. E falo sempre pensando no meu modo de ver. Primeiro, foi um tiro na água que quiseram dar, porque pensaram que iam mostrar um presidente grosso, um presidente descabido, louco, tudo mais para a população. Sim, mostraram. Esse presidente louco, descabido, continua sendo o presidente que eles chamam de fascista, sem nem saber o que é fascista e nem como se escreve a palavra, mas que ele obedece à Suprema Corte. Ele busca os direitos dele na justiça e perde. Por quê? Porque a justiça, infelizmente, hoje está politizada também. Eles viram um presidente, a esquerda de um presidente, da maneira como eles querem ver. Se o presidente, a partir de amanhã, começar a fazer milagres, eles vão ser contra a religião também. Então, a gente sabe disso. E tanto é que eu estava se falando tanto sobre hidrocloroquina e tudo mais, que é um remédio para ser utilizado nos primeiros sintomas, quer dizer, primeiros sintomas, não nos últimos. E, de repente, a rede
as redes sociais, as pessoas se tornaram médicas. Eu, por exemplo, não sou médico, mas se alguém chegasse para mim e falasse assim, Pielac, olha, você está mal, cara, eu vou te dar um remédio aqui, você aceita tomar esse remédio? Esse é o protocolo que está sendo usado pelo hidrocloroquina. Você aceita tomar esse remédio? Você tem um quadro assim, assim, assado, você é candidato a tomar porque você não tem problema com os efeitos colaterais. Eu acho que eu aceito. Tá? Qualquer pessoa que está se afogando se segura numa corda. Tá? Então, eu vejo que o motivo maior da liberação do vídeo tenha sido político, que não deu certo, tá? Tenha sido o Moro tentando mostrar que o Bolsonaro interfere na Polícia Federal. Nós vimos essa semana que a Polícia Federal foi até o Rio de Janeiro atrás de bolsonaristas. Tá? Quer dizer, está estranho, tá? Se ele tem esse controle da Polícia Federal, ele deveria ter... É verdade. Deveria ter segurado isso. Tá? Isso foi mais uma prova que ele não tem interferência nenhuma. A interferência dele é em contratar as pessoas. E ele tem esse direito constitucional de fazer isso. O que ele estava reclamando ali, basicamente, o tempo todo, é que ele não estava sendo informado. Havia fatos que estavam ocorrendo, a ABIN chegava até ele através da ABIN algumas coisas, e por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública não chegavam essas informações. Não havia um reporte, um relatório para ele dessas coisas que estavam acontecendo. Sadam, com você. Vamos lá, na minha opinião, eu acho assim, o objetivo da divulgação era, na verdade, mostrar os trechos que o Bolsonaro teria, segundo o Moro, cometido alguma irregularidade, algum crime, né, tentando interferir nas investigações sigilosas da Polícia Federal. Foi a acusação, esse era o principal assunto que deveria ter sido abordado. O Aras, que é o Procurador-Geral da República, inclusive, ele sugeriu que fosse divulgado apenas os trechos onde o Bolsonaro falava que tivesse alguma coisa a ver com o processo. Né? O ministro do STF resolveu divulgar vários trechos, pediu para cortar apenas os trechos onde havia menção a outros países para evitar problemas comerciais, problemas de relacionamento internacional, mas, ao mesmo tempo, resolveu liberar trechos que não tinham nada a ver com a investigação. Trechos que, na minha opinião, não deveriam vazar porque se tratava de uma reunião fechada. Né? Quando o ministro da Educação, por exemplo, se refere a alguma coisa que não agradou alguém, ele, na verdade, estava falando com aquelas pessoas que estavam ali. Ele não falou aquilo para o público e nem diretamente para as pessoas a quem ele estava se referindo. Eu acho que, na minha opinião, houve um interesse do ministro de mostrar exatamente esse ponto onde o ministro da Educação, o Weintraub, ele agredia assim, verbalmente os ministros do STF, ou alguns ministros do STF. Ele não falou que todos, né? Ele falou que começaria por lá e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que ali houve uma intenção de não mostrar só aquilo, que ficaria muito chato, né? Mostrar só o que o Moro acusou, as falas do Bolsonaro, que teriam a ver com o processo, e mostrar também a ofensa do ministro da Educação ao STF. Ia ficar muito chato para o STF, ia dar muito na cara, ia aparecer muito claramente que a intenção era mostrar só aquele trecho que não interessava a investigação. Então, ele resolveu mostrar outros trechos, como a fala do ministro do Meio Ambiente, como a fala da ministra Damares, né? Colocou a própria fala do Paulo Guedes, quando ele falava da China, falava assim, discretamente, mas, quer dizer, aquilo ali foi colocado para não aparecer que apenas o que o Weintraub falou do STF fosse aparecer, o que daria muito na cara a intenção da divulgação de parte do vídeo que não tinha a ver com a investigação. É lamentável, desnecessário, né? A imprensa se aproveita, né? De um modo geral, a imprensa negra, né? A imprensa ruim, ela se aproveitou. Muitas pessoas ignorantes não conseguem ouvir o que alguém fala e interpretar o que alguém fala. Eu já tive discussões com pessoas conhecidas que disseram para mim que o ministro do Meio Ambiente falou que queria acabar com as leis de proteção ambiental todas, aproveitar para passar a boiada e destruir todas as leis de proteção ambiental. Quer dizer, a pessoa ouve uma coisa e acrescenta outras coisas que não foram ditas para poder... Eu não sei se aquilo está na cabeça, acho que isso é próprio do ser humano, né? Ou é ignorância, eu não sei qual é o nome que se dá para isso, má fé. Né? O fato é que esse desgaste todo, a ponto de terem vídeos, que já foi dito, né, que tem vídeos que foram traduzidos e colocados com legenda até em outros países,
mostrando trechos da fala do Bolsonaro. Isso é a mesma coisa que você ter uma namorada, você tirar fotos íntimas com ela e depois você sai por aí distribuindo para todo mundo ver. O Moro, por exemplo, adora, né? O Moro já divulgou a conversinha dele com a deputada, a conversinha dele com o Bolsonaro, e sempre para a Globo, né? Sempre a Globo que recebe em primeira mão as notícias. Eu já estou até desconfiado se realmente aquele cara lá do Intercept Brasil invadiu mesmo o celular do Moro, ou se foi o Moro que passou para ele divulgar, cara. Porque o Moro já deu 3 demonstrações que gosta de mostrar para os outros conversas particulares. Quer dizer, isso é uma tremenda falta de educação, no mínimo, né? É uma pessoa que não tem, assim, não dá para ter nenhuma confiança nesse tipo de gente, né? É a mesma coisa que eu falar uma coisa. Se eu falar mal do Sartori para o Pielac aqui, depois o Pielac chegar, olha, o que o Sadam falou do Sartori para mim? Isso é coisa de criancinha, né, cara? Na minha opinião, eu acho que isso aí não tem. Inclusive, em algumas postagens, ele está sendo chamado de Sérgio Iscariotes Moro. Entendeu? Já vi. Entendeu? O Judas fez isso, inclusive tem uma montagem, o Sartori, no vídeo, que ele levanta, ele vai lá no ouvido do Bolsonaro, fala alguma coisa, o Bolsonaro faz assim com a cabeça, aí ele sai, quer dizer, aquela vacila muito parecida com aquela de Jesus, né? Quando o Judas falou com ele que ia sair, aí ele faça logo o que tem que fazer. Eu já vi até um vídeo sobre isso. É muito parecido. Agora, o que é mais engraçado nisso tudo, só para encerrar, é que eles dizem, a imprensa ruim, ela diz que a fala do Weintraub, por exemplo, é um ataque à democracia, cara. Uma reunião fechada. Todos nós aqui, o Sartori, todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo e que trabalharam já em grandes empresas, principalmente, todos nós 3 aqui já trabalhamos, nós achamos aquilo supernatural. Aquilo ali é brincadeira de criança diante de reuniões que eu participei lá em Macaé, quando eu trabalhei numa indústria. Pô. Aquilo ali não é nada. Só falta sair briga, né? Falta ser uma pessoa agredir a outra. Tudo isso em prol o quê? De uma melhoria da empresa, de uma melhoria de resultados. Então, as palavras que o Bolsonaro falou ali, nenhuma delas me ofendeu, porque não teve nenhum palavrão novo ali. Todos eles eu já conhecia. E só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, eu queria perguntar para a TV Globo o seguinte, qual é a diferença? Por que a Globo, quando passa lá a matéria e mostra o Bolsonaro falando, eles cortam quando o Bolsonaro fala porra? Por que a porra do Bolsonaro é diferente da porra do Faustão? Quando o Faustão fala porra meu, toda hora vai pro ar, no horário de tarde, domingo, que tem criança assistindo. E eles fazem questão de botar e cortam o Bolsonaro. Parabéns aí para a Bandeirante, que pelo menos botou na íntegra todos os palavrões do Bolsonaro. Parabéns aí a Bandeirante. A Record também faz um jornalismo um pouco mais limpo, vou dizer assim, tá? O jornal da Record, pelo menos pelo que eu tenho visto, eu tenho procurado... Infelizmente, tá, não dá para. Eu não assisto aqui em casa, eu não assisto Rede Globo de forma alguma. Tá? Eu já tenho uma certa idade, eu não vou ficar vendo TV IML, né? Quantos mortos, morreu. TV então, IML. até fizeram uma brincadeira na internet, né? Se tirarem o Bolsonaro e a Covid do Jornal Nacional, só vai ficar o Boa Noite. E acabou o Jornal Nacional, não tem mais nada que falar, né? Ainda mais quando você vê a maldade, porque na fala do Weintraub, ele começa falando de silvícolas, né? Aí cortaram. Só que ele estava querendo dizer que não existe esse negócio de negros, índio, amarelo, todo mundo é povo brasileiro. Essa parte que ele diz que todos são um único povo brasileiro não aparece na mídia. Não aparece. Quem vê, só aparece quando você vê a fala dele integral, que você vê o que ele quis dizer. Que não tem esse negócio de silvícola, de negro, de não sei mais o que, são vários povos, que é isso? Todo mundo está no mesmo solo. O índio é mais brasileiro do que nós. Exato. Mas, assim, no meu ponto de vista, Sartori, quando ele falou assim, vamos começar aprendendo, começando pelos vagabundos lá da STF, que foi o que ele falou, só citando o que ele falou, tá? Ele, na verdade, ele falou assim, vamos prender quem está fazendo coisa errada. Começando, tá? Talvez, no sentido errado, tá? Se fosse visto de fora, tá? Como a gente sempre fala, a reunião é uma reunião interna do executivo, tá? Agora, não deve ser transmitido para televisão, tá? Duvido que alguém soubesse que aquele vídeo, que era um vídeo feito pelo executivo, com os ministros e com os presidentes de bancos estatais, alguém falasse assim, pessoal, nós estamos filmando para a televisão, tá? Poderiam ter sido falados os mesmos assuntos, tá? Mas não seria uma reunião formal. A gente tem acostumado às entrevistas, tá? Seja sobre Covid
as entrevistas, as reuniões para nomeação de ministro ou qualquer coisa que seja oficial, e é muito formal as coisas, tá? Mas ali a sala estava fechada. Não era uma reunião super secreta, mas era uma reunião com o pessoal de ranking alto. Né? Então, isso até foi falado por alguns, mas é uma reunião super secreta. Não, não era super secreta. Mas os assuntos que eram falados lá dentro eram assuntos do Brasil. Tá? E isso compromete a segurança nacional de alguma forma. Tá? Então, mostrar esse vídeo e não mostrar só os pedaços que interessaria ao processo que está existindo lá entre Moro, Bolsonaro e STF, tá? Isso, para mim, foi um erro. Tá? Um erro grande. Um erro grande, vou falar uma coisa, um erro grande da esquerda, tá? Porque, como nós já conversamos, tá? O Bolsonaro não mudou, tá? Ele continua sendo o mesmo Bolsonaro que era antes. Tá? Se ele era louco e votaram nele porque ele era louco, ele continua sendo louco. Tá? Eu prefiro um louco honesto do que os sãos que me roubaram nos últimos 16 anos. Tá? Eu prefiro um são que está querendo, que não tem partido e não tem para quem roubar. Vai roubar para qual partido? Tá? E a gente está vendo que a grande sanha, tá, do Congresso, isso eu percebo, é uma percepção minha, tá, é que justamente os cargos de primeiro e segundo escalão, que seriam ministérios, e aí os seus assessores de primeiro escalão, não estão sendo divididos entre partidos. Tá? E é ali onde tem a corrupção, é ali onde está o presidente da Petrobras, por exemplo, que foi preso no mandato passado. Tá? É onde está o do cara do Banco do Brasil, que também foi preso. Tá? É onde está o cara da Caixa Econômica, que nós escutamos na reunião, tá? Que um time de futebol, 200 e poucos milhões de patrocínio por ano. Meu, eu brasileiro, tenho que pagar para um time de futebol que não é o meu. Tá? E mesmo que se fosse pelo menos para a seleção brasileira, não é. Tá? Um time de futebol específico está ganhando 200 milhões de reais de patrocínio da Caixa Econômica. Por quê? Por quê? Por que não está dando esse dinheiro para pai, para cuidar de crianças? Tá? Fazer outro tipo de patrocínio. Tá? Em cima do que você falou, a gente chega a estranhar o seguinte: se você vai postar uma carta, vai mandar alguma coisa para alguém, você usa qual empresa? Os Correios. Correio só, né? E se você não gostar dos Correios, você vai usar qual empresa? Os só Correios. Se eu pagar para o motoboy entregar na cidade. Então, vou usar um amigo que vai viajar para levar para você. Agora eu pergunto, para que gastar publicidade nos Correios? Me diga. Não tem sentido. Você não tem opção. A Petrobras também andou patrocinando vários times de futebol aí. A Petrobras, pelo menos, você tem concorrência na BR Distribuidora. Você acha que alguém vai abastecer um tanque de gasolina numa moto na Petrobras só porque está lá na camisa do clube? Pô, não tem necessidade disso. Veja bem, a BR Distribuidora não é a finalidade fim da Petrobras. A Petrobras, ela é dona por ser uma estatal e por o monopólio do petróleo ser do Brasil, tá? A Petrobras simplesmente representa, tá, os meios, os recursos naturais, o transporte, distribuição, a venda, o envasamento. Isso não tem nada a ver com a Petrobras. Na verdade, a Petrobras... Veja bem, nem o refinamento deveria ter a ver com a Petrobras. A Petrobras, ela tem que controlar o petróleo, o meio só. As refinarias não precisariam ser da Petrobras, porque não é a finalidade fim da Petrobras. A finalidade fim da Petrobras é extrair petróleo ou controlar o petróleo. Eu acho que você, Sérgio, trabalhou lá, pode falar muito melhor que eu, tá? É controlar o que está debaixo do solo, que é do todo o brasileiro. É uma commodity que é nossa, que está sendo extraída e pode ser vendida e tem que voltar para o povo brasileiro. É só isso que a Petrobras tem que fazer. Todo o resto que ela faz, tá, não é a finalidade de fim dela e poderia estar sendo feito pela iniciativa privada, sem o perigo que nós temos hoje de tanta corrupção. Inclusive, ela não tem concorrência no refino. Existe uma refinaria particular, que é de Manguinhos, a gente nem escuta falar. A Petrobras Distribuidora, ela já foi vendida, né? Ela não a Petrobras tem uma certa parte de ações, mas não é mais a única dona, não é? E, na verdade, no passado foram criadas muitas outras subsidiárias que a gente pouco conhece, né? Nitrofértil, fosfato, a Fabor, né, a fábrica de borracha, tudo eram subsidiárias da Petrobras. Mas elas tinham outro comportamento na hora de contratar.
A Petrobras, o que eu conheci até o momento em que eu me aposentei, todo mundo entrava lá por concurso. Então, era bem difícil você colocar um amigo, um parente, como é que eu vou dizer, um cabo eleitoral, né? Agora não. Depois eu sei que a coisa começou a fluir de outra maneira. E na subsidiária, não. Era o lugar onde eram verdadeiros cabides de emprego, né, em alguns casos, né? Só que elas foram sendo extintas e privatizadas. Ô, Sartori, voltando aqui para o nosso assunto, né? Eu acho que sobre a divulgação da reunião a gente já falou, eu acho que bastante, né? Eu queria só fazer uma perguntinha para vocês, que tem a ver e não tem ao mesmo tempo, que é o seguinte: eu vi uma matéria na televisão, eu gosto de ver a Globo, o Bialac, porque eu acho assim, eu aprendi um tempo atrás uma estratégia que nós devemos estar sempre perto dos nossos inimigos para a gente poder ver o que eles estão fazendo, né? Então eu gosto de assistir porque eu tenho condição de assistir e não me influenciar. Mas eu respeito quem não assiste, não estou criticando não, mas assim, por que eu assisto? Não é que eu gosto da Globo, é porque eu gosto de ouvir o tamanho da cara de pau, até onde esses caras estão chegando. Eu vi uma frase que me deixou assim muito intrigado. Eles estavam dizendo que estava havendo manifestações na porta lá no Palácio, né? Palácio Alvorada, e aí eles mostraram dizendo que os manifestantes estavam com faixas antidemocráticas. Aí a faixa dizia o seguinte: abaixo a ditadura do STF. Porra, cara, onde é que está a falta de democracia nessa história? Quer dizer, então, que o STF só tem deuses, ninguém pode criticar. Pô, eu estou dizendo abaixo a ditadura do STF, e aí isso é antidemocrático. Eu estou criticando uma ditadura e eu estou sendo taxado como antidemocrático. Cara, é o poste mijando no cachorro. Esse país está muito doido. E veja bem, Saddam, se a gente for olhar o que o STF está fazendo com esse inquérito que eles criaram, que o inquérito, eles poderiam criar um inquérito para verificar algum problema que estivesse nas premissas do STF, que seria o prédio do STF, não na Praça dos Três Poderes já não deveria ser inquérito. E eles consideraram que o Brasil é toda a faixa do prédio da STF, é toda a faixa o STF tem um problema. Se tiver um problema no Brasil, o STF pode abrir um inquérito, tá? sem ser provocado, porque a justiça, o judiciário tem que ser provocado pelo Ministério Público, tá? E o que aconteceu? Eles mesmos abriram um inquérito, eles mesmos estão investigando e eles mesmos vão julgar. Quer dizer, se isso não for, tá, uma quebra, tribunal de exceção, tá, um tribunal de inquisição, tá, porque eles decidem quem eles vão investigar, tá, eles decidem quem eles vão julgar e eles penalizam quem eles querem. Tá? Esse tipo de coisa, tá, está expressamente proibido, não sou eu que estou falando, está escrito na Constituição que eles não podem fazer isso. Tá? E veja só, se os ministros, tá, que seriam os nossos grandes defensores da Constituição, não sabem desse pequeno detalhe, tá? Pequeno detalhe que faz toda a diferença, quando alguém coloca uma faixa abaixo a ditadura do STF, é abaixo a ditadura do STF mesmo, porque a gente já teve uma ditadura militar, tá? Em que eu passei por ela incólume, porque eu trabalhava, tá? Eu acho que vocês também não tiveram problema nenhum, tá? Mas nenhuma ditadura é boa, tá? E a partir de 85, se não me engano, se não falha a memória, tá? Quando a gente teve as diretas já e um novo presidente, de lá para cá nós tivemos presidentes. Primeiro o Sarney, que foi o Sarney, né? O Sarney, hoje a gente sabe muito melhor quem é o Sarney por causa da família Sarney lá no Maranhão. Depois tivemos o Collor, tá? Em seguida tivemos o melhor presidente dessa fase toda, tá? Que foi o Itamar Franco, que fez muita coisa, tá? Mas infelizmente ele passou desconhecido da história. E logo em seguida veio o Fernando Henrique, se aproveitando do real, 2 vezes, comprou a reeleição no Congresso. Isso eu não sou eu que falo, tá? Isso está na imprensa, a própria imprensa fala sobre isso. Depois tivemos o Lula, tá? Que já começou com... primeiro nós tivemos o Petrolão, depois o Mensalão, e depois veio a Dilma. E a Dilma aí nós conhecemos a história, né? E aí tivemos o Temer, tá? O Temer que veio de capacho para Dilma, que também já foi preso, tá? Já passou algum tempo na cadeia. E, finalmente, nós temos alguém que não faz parte desse establishment, tá?
é uma pessoa que está diferente. Ah, ele é louco, ele fala, meu amigo, ele é louco, fala o que pensa. Que bom, porque os outros não falavam, eles usavam o telefone ou faziam reuniões que a gente não tinha gravação. Tá? O próprio ministro, Celso de Mello, fala que é necessário a liberação do vídeo, tá? E voltando para o vídeo, mas falando do STF agora, tá? Porque nós temos que lembrar do caso Watergate, nos Estados Unidos, que, na verdade, eles pegaram uma gravação de uma reunião, não me lembro qual dos partidos que era, mas eu acredito que foi dos democratas, tá? E eles gravaram a reunião. Só que tem um detalhe, tá? Se fosse uma gravação liberada de uma reunião de Estado do presidente americano, do Trump, com os secretários dele, que faz o papel de ministro lá, e ele tivesse que ser obrigado a dar essa fita, eles estariam quebrando a primeira emenda, tá? Que é a liberdade de expressão. E aqui no Brasil, tá? Eles usam os Estados Unidos como exemplo, tá? Mas não fazem a mesma coisa que lá. Nós não temos as mesmas leis. Temos outras leis. Nossa Constituição não é dos Estados Unidos. Eu acho que, só para encerrar minha última fala aqui, está na hora da gente encerrar, então, eu acho que tem que mudar, se um dia no futuro tiver que mudar a forma de constituir o STF, a forma de constituir. Eu acho que deveria ser composto, o ministro do STF deveria ser feita uma lista tripla do próprio corpo jurídico de desembargadores, né, que elegeriam 3 possíveis candidatos a ministro do STF, todos com passado como juiz, passado como desembargadores, de experientes em julgamento, e conhecedor das leis, e com experiência de julgar. Não é assim. Veja bem, Sartori, desculpa, eu vou te interromper, mas eu acho que já deveria começar por desembargadores, porque os desembargadores também são indicados pelo governo, são indicados pelo governador. Tá? Então, eu acredito que toda a parte jurídica, tá, do judiciário deveria ser uma questão de merecimento. O sujeito começa lá, seja na procuradoria, promotoria, como juiz, tá? E ele vem sendo reconhecido pelos seus pares, chegar até o Supremo Tribunal, não existindo nenhuma interferência política, porque aqui, por exemplo, os desembargadores são escolhidos pelo governador, tá? No Brasil inteiro. E aí é um cargo que também tem a ver com política. Desculpe interromper você. Não, eu entendi. Realmente você esclareceu bem. Bom, por mim, vamos encerrar por hoje. Acho que a gente já explorou o tema. Sadam, por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer, então, aí a participação do Sartori, do Pielac, né? E queria pedir a você que está nos assistindo que dê uma força aí, dando o seu like, curtindo a nossa página, né? Também seguindo a nossa página, @MotoAliança no Facebook, e também se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Estamos contando com vocês aí, principalmente os motociclistas do Brasil, né, que precisam enxergar que, além de motociclistas, nós somos todos cidadãos, né? Então, uma boa tarde, um bom final de semana, sei lá quando é que você está vendo esse vídeo, mas, de qualquer maneira, muito obrigado por ter nos escutado até agora, né? Aguardamos seus comentários, digam aí o que vocês acham, estamos aguardando a participação de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Então, mais uma vez, vou repetir em cima do que o Estadão falou. Nós sabemos que no nosso meio sempre existe aquela máxima: não se discute política porque cria polêmica, cria controvérsia. Não. A gente tem que discutir sim, porque nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, nós temos que pensar e deixar esse país o melhor possível para filhos e netos. Para encerrar? Para encerrar, pessoal, pela visão aqui, nós estamos usando a nossa visão política e motociclista. O motociclista preza pela liberdade. Tá? Então, quando nós estamos aqui falando sobre esses assuntos, tá, nós não deixamos de ser motociclistas, pelo contrário, nós estamos brigando pela nossa liberdade de ir e vir, de falar, de se expressar, inclusive de falar, de ser contrários a uma opinião do outro. Então, se você também tem esse ponto de vista, veja bem, você não precisa concordar com o nosso ponto de vista, você pode discordar, mas se você gosta da sua liberdade, tá, brigue por ela, tá? Brigue por ela, vote em pessoa certa, vote naquelas pessoas que vão te prover essa liberdade, pelo menos a liberdade de expressão, tá? Seja ela qual for a sua expressão. Obrigado pela atenção e, como o pessoal falou, nos siga para os próximos novos debates, novas conversas. Proponham também algum assunto para nós, tá? Outras pessoas irão participar e agradecemos a sua atenção.
Até a próxima.